Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei aqui para poder falar sobre a relação ser humano barra solo. E se vocês repararem, na última aula a gente também falou sobre isso. A gente falou sobre as técnicas agrícolas que as pessoas usavam. E a gente falou sobre aração, irrigação, drenagem, como eles beneficiavam. Só que agora a gente vai falar de coisa ruim. Lá a gente falou de como eles usavam as técnicas geralmente para melhorar e ajudar o solo e ajudar nós mesmos com as técnicas de plantio. Mas agora a gente vai falar sobre coisa ruim. Eu botei uma imagem aí de um trator aí, um negócio assim que já lembra o quê? Vamos derrubar uma árvore. Mas vamos lá. Só que antes de eu falar sobre isso, eu quero começar falando sobre uma coisa muito importante, que é, olha que imagem bonita, meu povo. Olha só, eu falo assim, caraca, Tayane, de onde você tirou essa imagem de plano de fundo? Fui eu que tirei essa imagem, tá? Foi eu que tirei a foto. Não, brincadeira. Isso aí é uma imagem do Grand Canyon. Não foi eu que tirei, queria ter sido, porém não fui eu, mas é uma imagem muito bonita. E essa imagem tem tudo, mas tudo a ver com o que a gente vai falar agora, tá, pessoal? A gente vai falar sobre erosão. O que é erosão? Erosão nada mais é do que o desgaste gradual, ou seja, de partezinha por partezinha do solo, em consequência do deslocamento dos seus componentes. Então, naquele caso ali da figura anterior, foi deslocamento de solo, né? Esse fenômeno pode ocorrer naturalmente, de forma lenta, não causando sérios danos ao solo. Vamos de novo lá para a imagem aqui, ó. Botei outro ângulo do Grand Canyon aqui para vocês. Imagina quantos milhares de anos demorou para poder ele ficar com este perfil aqui, ó, com essa voltinha aqui. E o Grand Canyon a gente pode falar que ele teve a ação natural do vento, da chuva, teve a ação natural do rio que passa aqui. Então foram milhares e milhares de anos que demorou para poder acontecer esse tipo de erosão, para ele ficar neste formato aqui. Ok? Erosão é uma coisa natural, que pode acontecer naturalmente pela natureza. Isso vai acontecer devido às nossas variações climáticas aí. Acontece que também existe uma coisa chamada erosão por ação do homem. Então, ó, de novo, o que é erosão? Desgaste gradual do solo. Só que esse fenômeno pode ocorrer pela ação do homem. Só que é rápido, intenso e prejudica o solo. Então, olha só, tem dois tipos de erosões aí, ó. A erosão da natureza, que é lenta, que não prejudica o solo, e eu tenho a erosão causada pelo homem. E é rápida, intensa e prejudica. Então, toda vez que a gente mete o dedinho no meio do caminho, a gente já sabe que vai dar ruim, né? Então, o ser humano meteu o dedo lá, ele acelera um processo que às vezes demora milhares de anos para poder acontecer. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha nessas imagens aí, ó. Vamos voltar aqui lá na primeira imagem, eu coloquei o trator, justamente por isso, ó. Tem um tratorzinho aqui, ó, desmontando o morro aqui. Ele tá degradando, tá destruindo o morro. Ele tá causando a erosão daquele morro. O outro exemplo aqui, eles criaram uma pista, né? Num local não adequado e aconteceu a erosão dessa pista, ou seja, ela desmontou, ela degradou e caiu aqui. Podia ter causado um acidente muito grave, né? Se tivesse uns carros passando por aqui. Então, sentiu, né, a diferença, né? A erosão pode ser não uma coisa boa, mas uma coisa natural. E erosão também pode ser uma coisa causada pelo homem, que é intensificada e prejudica mais ainda. E aí vamos dar continuidade aqui, ó. Fatores naturais que causam erosão: chuvas, ventos, características do próprio solo, o tipo de relevo, se ele foi inclinado, se ele não foi inclinado, cobertura vegetal, será que tem mata em cima, será que não tem mata em cima? Tem outros fatores também, tipo, por exemplo, ocorre muita erosão por causa da água do mar, o vento bate, leva a água do mar, bate na rocha, a rocha vai degradando, vai desgastando. Então, isso aqui são fenômenos naturais, normais, que acontecem da erosão, ok? E aí, eu vou começar a falar de um aqui, que é a erosão pluvial, que vem da chuva. Então, repara aqui, ó, na figura A, é um zoom, né? Deram um zoom aqui na figura A. Ó, inicialmente, isso aqui tá no livro de vocês, hein? Inicialmente, ocorre a desagregação das partículas do solo em razão do impacto das gotas de chuva. Então, ó, pluvial vem de chuva. E aí, as gotas de chuva ficam batendo, e bate no mesmo lugar, e bate no mesmo lugar, e bate no mesmo lugar. Chega num determinado momento que essa gota consegue deslocar, ela consegue quebrar, ela consegue partir um pedaço do solo. E aí, olha só, repara que esse solo tá inclinado, aqui, ó, ele não tá fazendo uma inclinaçãozinha. E aí tá chovendo, ele já criou um desgaste do solo. O que acontece? As partículas que são quebradas ou desagregadas, né, que são partidas,
são transportadas pela enxurrada. Então a chuva vem e carrega essas partículas. E como o solo está inclinado, ela vai carregar essas partículas para outra região, que no caso seria o componente C aqui, ó, nas partes mais baixas do relevo, a enxurrada vai perdendo força, velocidade, e as partículas vão se depositando, então eu acabo causando um desgaste natural, ok? Por conta da chuva. Eu tenho essa figura que eu acho muito maneira. Erosão eólica. Cara, se você parar pra pensar que tem uma corrente de vento que passa obrigatoriamente nessa região aqui, e ela é capaz de fazer o desgaste da rocha a tal ponto dela fazer como se fosse um arco. O vento bate certinho toda vez no mesmo local, ele faz a mesma corrente e aí ele conseguiu desgastar a rocha tal que criasse esses vácuos, né? Não sei nem como é o nome disso, né? Essas caverninhas aí, esses buraquinhos aí, né? Vamos colocar assim. E aí essa é uma erosão eólica causada pelo vento. Temos aí uma erosão fluvial, ó, não confunda com pluvial. Pluvial da chuva, fluvial é do rio. Então voltei lá para a imagem do Grand Canyon, claramente eu gosto, acho bonito, né? E essa erosão é causada aqui, ó, pela presença do rio, das águas dos rios que vão passando aqui, ó. Ainda tem a erosão glacial, que é lá do gelo, tem a erosão marítima, que vem lá do mar, das águas do mares. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que são fenômenos de natureza que vão causando impactos no solo e vão deixando o solo de maneiras diferentes. E isso é uma coisa natural que demora milhares e milhares de anos para acontecer, ok? E aí, olha só, antes de eu falar mata ciliar, porque vocês provavelmente já ouviram falar disso, que eu já falei disso com vocês, mas quem não ouviu vai aprender agora, é o seguinte, dá uma reparada aqui, ó, que tem uma vegetaçãozinha aqui na lateralzinha. Essa vegetaçãozinha aqui, pessoal, pode ser chamada de mata ciliar. Dá uma olhadinha aqui, ó, eu tenho um rio que tá passando e na beiradinha desse rio eu tenho uma mata. Aí eu vou explicar para vocês o que é mata ciliar. Mata ciliar são florestas ou qualquer tipo de cobertura vegetal nativa que ficam à margem de rios, igarapés, lagos, olhos d'água, represas e por aí vai. E eles têm esse nome, pessoal, porque eles lembram cílios. Qual é a função do nosso cílio do nosso olho? É impedir que alguma coisa caia dentro do nosso olho. Então a mata ciliar, ele vai ter essa função, ok? Então, ó, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, que é para quando acontece assoreamento do rio. Se eu não tiver nenhum tipo de vegetação na lateral do rio, quando chover, vai acontecer lá a erosão pluvial, que é o que? A água vai bater no solo, vai desgastar o solo, vai degradar aquele solo. Esse solo ele vai se soltar e vai ser arrastado para dentro do rio. E aí o rio vai sendo soterrado. E aí o que acontece? Vai diminuindo o tamanho daquele rio até chegar um momento em que você não vai ter mais rio, vai ser todo o solo vai ter coberto esse rio. Mas se você tiver lá uma mata ciliar, ou seja, uma vegetação ao redor desse rio, quando a água da chuva bater, as raízes das plantas elas vão impedir com que esse solo seja carregado para dentro do rio. Então, as matas ciliares elas vão impedir com que o rio seja soterrado, que ele seja assoreado, vão impedir que o solo se desgaste e seja levado para dentro do rio. Ok? Então, por isso que a mata ciliar é tão importante, por isso que é tão importante ter ela lá e não pode acabar com ela. E eu vou mostrar aqui algumas consequências de falta de mata ciliar, de fazer terrenos que são impermeáveis, de outras coisas, de lixo, de jogar lixo na rua. Então, vou mostrar pra vocês, ó. Dá uma olhadinha aqui. Isso aqui é uma rua meio fictícia, meio de verdade, as pessoas estão meio flutuando, não sei, mas é uma rua que tá com o quê? Asfaltada. Acontece, pessoal, que o asfalto, ele é impermeável. O que significa isso? Enquanto aqui, ó, a água entrava e se infiltrava pelo solo, nesse caso aqui, a água fica acumulada no asfalto, ele não consegue penetrar, então ele é impermeável, a água não passa. É a mesma coisa se a gente pegar um saco plástico e jogar água em cima do saco plástico, a água vai vazar embaixo? Não, vai ficar ali em cima do saco. Mas se eu fizer isso com o solo, a água vai penetrar por aquele solo. E aí o que acontece? Qual foi a medida que o pessoal arrumou para poder escoar a água da chuva, por exemplo? Ó, tem um solo impermeável. Aí eles fizeram o quê? Bueiros, verdade. Lá toda rua tem um bueiro, vários bueiros. Qual é a função do bueiro? É fazer com que a água da chuva ela vai pegar no asfalto, que é impermeável, e vai ser direcionada para esses bueiros,
para poder escoar essa água, já que ela não consegue penetrar. Só que tem um problema. As pessoas jogam lixo no bueiro. Aí o bueiro fica desse jeito aí na imagem. O bueiro, coitado, tá entupido de lixo, nem a água passa ali, não passa mais nada. E aí, qual que é o problema do lixo no bueiro? Ele impede com que a água seja escoada. O asfalto não escoa a água, o bueiro não escoa a água. O que acontece com tudo? Acontece isso aí, pessoal. Ó, isso aqui, acontece alagamento. Pensa comigo, ó. Se o bueiro tá entupido, o asfalto não vai escoar a água, para onde que vai essa água? Ela vai se acumular na rua. E se ela vai se acumular na rua, adivinha o que vai acontecer? Vai acontecer isso aí, vai fazer alagamento. E ainda tem mais, pessoal. Olha só, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Eles fizeram várias construções próximos a regiões de morro. E repara que quando você vai fazendo isso, você vai retirando. Quando você constrói, né, você vai retirando da mata. E lembra o que acontece lá na mata ciliar? É o mesmo esquema. Se você vai retirar na mata, quando chove, a água ela consegue empurrar a terra, ele consegue deslocar o solo. E aí o que acontece? Deslizamento. Você empurra o solo e acontece deslizamento e aí vai tomando conta. Aí o pessoal vai mandar notícia no jornal assim: a chuva causa desmoronamento e destrói casas. A chuva deixa sei lá quantas pessoas desabrigadas. Não foi a chuva, né? A chuva só choveu. Ela choveu e aí teve consequência da chuva, que foi o fato do ser humano ter feito caso onde não devia, ter desmatado onde não devia, e aí por conta da chuva a terra cedeu. Mas a culpa é de quem? Da chuva ou do ser humano? Do ser humano. Que o ser humano não tivesse se metido lá no meio do caminho, não tinha acontecido nada disso. Então, ó, muito importante saber dessa parte aqui de como o ser humano está lidando com o solo. No caso, ele está lidando de maneira horrível, né? Outra coisa também muito, mas muito importante de ficar sabendo, isso é a questão da poluição, gente. Isso aí é uma imagem real. Eu tá assim meio embaçada porque eu ampliei, mas é muito real essa imagem aqui, ó. As pessoas costumam jogar lixo nas ruas, lixo nas praias, lixos em qualquer lugar, não jogar lixo nos lugares adequados. E esses lixos acabam indo parar em lugares que não deveriam, principalmente no mar, tá, pessoal? E aí, ó, vamos lá. Como eu falo da poluição do solo, eu comecei falando do lixo, mas tem uma outra coisa muito importante, que esse cara aí. O que esse cara tá fazendo aí? Pulverizando alguma coisa aí no solo, né? Geralmente ele tá pulverizando agrotóxico, tá, pessoal? Para que serve isso? Serve para você, por exemplo, tô fazendo uma plantação. Eu resolvi fazer plantação de maçã. Beleza, fazendo uma plantação de maçã. Aí, minhas maçãs, pô, tá dando bicho, tá dando insetos lá, tô infectando, tô parasitando a plantação, a bicha não tá crescendo de jeito nenhum. Aí eu vou lá, contrato um carinha, ele vai jogar um agrotóxico para poder aumentar, produzir mais, fazer com que minha maçã cresça mais bonita, e também vai jogar um produto químico lá para poder matar esses insetos. Mas pra onde que vai esses produtos todos que eu tô enfiando aí no meu solo? Adivinha, nas minhas plantinhas, no meu tudo. Ele vai para o solo, vai contaminar o solo, pode contaminar lençol freático. Então, pessoal, às vezes a gente não para para poder pensar, não, mas a gente fica falando, brincando aí, falando que a galera é orgânica, good vibes, só come os negócios sem agrotóxicos, mas é verdade, porque o pessoal, para poder fazer, aumentar a produção, para poder deixar as frutas maiores, para acelerar o processo de produção, para poder tratar de insetos, que é natural acontecer isso, invasão de insetos, eles acabam utilizando alguns produtos e esses produtos acabam contaminando. A gente tem uma lei que proíbe uma quantidade, proíbe determinados produtos, mas o pessoal tá jogando aí, e se fizer isso de maneira desordenada, se fizer isso de maneira não consciente, vai poluir o solo, e se o solo estiver poluído, o alimento que foi plantado naquele solo vai ficar contaminado também, a água vai ficar contaminada também, porque lembra que se infiltra no solo, vai se infiltrar, vai chegar no lençol freático, chegando lá no lençol freático, vai chegar na gente também, então tem que tomar bastante cuidado, ok? Então, ó, aplicação de como é que acontece? Você aplica o agrotóxico na plantação, acontece uma chuva, a chuva vai levar esses resíduos de agrotóxico, vão contaminar os cursos d'água, vão infiltrar os lençóis freáticos, vai ter formação de chuva ácida, vai chegar na gente, vai produzir gás tóxico, vai poluir o solo. É uma coisa de doido. É uma coisa, só coisa ruim, entendeu? Então tem que ter consciência, tem que procurar, tem que saber, tem que olhar lá para poder fiscalizar, porque hoje no Brasil, olha, eu estava fazendo uma pesquisa há poucos dias e eu estava vendo que tinham mais de 300 agrotóxicos sendo autorizados em menos de um ano. É muito agrotóxico sendo autorizado para ser utilizado num período muito curto. Em outros anos eram autorizados 10, 15, são mais de 300. O negócio está ficando sério mesmo. Então,
Isso aí tá causando poluição do solo, hein, pessoal? Então tem que ficar ligado aí, fiscalizando, sempre prestando atenção nessas coisas. E aí, pessoal, olha só que imagem maravilhosa. Agora eu vou falar oficialmente do lixo, ok? E aí, qual que é o problema do lixo? A primeira coisa que é poluição visual, né? Que já causa um negócio horroroso. Outro problema do lixo, poluição, cheiro, fedor, coisa horrorosa. Além disso, traz bicho. Bicho traz doença. Então, é sequência, né? Então, vamos lá. Olha só. Olha essa fotinha aqui, que maneira que eu achei num livro aí perdido, ó. Como você sabe os lugares onde tinham seres humanos? Aí o Caninha responde: procurando os acúmulos de lixo. Pessoal, a natureza não produz lixo. O único ser vivo que produz lixo é o ser humano, ok? E o que é, afinal de contas? Aí, ó, o lixo é um fenômeno puramente humano. E afinal de contas, o que é lixo? Lixo é tudo aquilo que é gerado pela atividade humana, ou seja, só o homem produz, e que é considerado sem utilidade ou que entrou em desuso. Ah, eu não tenho, não funciona mais, eu não quero mais, não tem mais função para mim, e isso aqui agora se torna um lixo. Eu não quero, eu vou me livrar dele. Isso é lixo. E aí eu tenho vários tipos de lixos, ok? Então vamos falar um pouquinho dos lixos. Eu tenho o lixo orgânico, que são restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeiras. Então o lixo orgânico aqui, ó, tá representado aqui principalmente pela galerinha aqui de alimento, né? A representação dele é a corzinha marrom, então o lixo orgânico. Você vê uma lixeira marronzinha, já sabe que é para lixo de alimento. Nós temos os lixos que são chamados de inorgânicos, que são aqueles que podem ser reciclados. Esse lixo aqui, o orgânico, não pode ser reciclado, mas ele pode ser decomposto, pode virar adubo. Lembra que a gente viu na última aula sobre o adubo? Esse lixo aqui pode virar adubo. Esse lixo aqui não pode virar adubo. Esse lixo aqui pode ser reciclado. Para quem não sabe, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, hein? Dependendo do plástico, tem plástico que fica mais de 100 anos na Terra. Você morre e o plástico continua lá. Tem plástico que fica para mais de 400 anos. Então você morre, seu filho morre, seu avô morre, seu neto morre, todo mundo morre. E o plástico que você utilizou para tomar um refrigerantezinho lá na festinha de aniversário continua aí. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com o descarte desse tipo de materiais. Pois a gente já tem a lei lá dos saquinhos plásticos dentro do supermercado que você ou tem que comprar ou tem que usar um saquinho reciclável. O do canudo também, já tem essa lei que proíbe o uso do canudo justamente por isso, porque as pessoas estavam produzindo. Pô, um canudo, você toma o refrigerante ali, tu joga fora. Um canudo que você usa em 10, 15 minutos, ele vai ficar ali na natureza 100 anos. Como assim? Você usa em 10, 15 minutos, ele dura 100 anos ainda. É um complicado. E aí, pessoal, tem outro tipo de lixo também, que é o lixo tóxico. Eu não posso, de jeito nenhum, jogar fora pilhas e baterias. Não posso. Tem um lugar para fazer o recolhimento desse tipo de material, geralmente lá nos bancos. Você separa, guarda num localzinho adequado e aí você vai lá no banco e entrega lá que eles vão dar o destino adequado para esse tipo de lixo, porque isso aqui é muito perigoso, ele é tóxico. Dentro das pilhas e baterias tem vários elementos que, se forem parar, por exemplo, num curso d'água, vão causar doenças e doenças feias, ok? Outro lixo também é o lixo nuclear e o lixo hospitalar. Pra galera que já viu a fotinha aqui embaixo, o Chernobyl, né? Já sabe do que eu tô falando. E o lixo hospitalar, principalmente porque tem seringas que foram injetadas no corpo de algum paciente que tinha alguma doença. Imagina, você encosta a mão numa seringa que você não sabe nem de onde que foi essa seringa, de quem encostou, qual doença aquela pessoa tinha. Então, lixo altamente tóxico, lixo hospitalar e lixo nuclear, ok? E aí, quando eu falo de lixos, eu tenho que falar de materiais biodegradáveis. Então, materiais biodegradáveis são aqueles que se decompõem naturalmente. E eu posso falar disso dos lixos orgânicos. Então, quando algo é biodegradável, significa que ele é derivado de matérias-primas biológicas. Significa que ele vem lá do nosso corpo, ou que tem a ver com o nosso corpo, que a gente come, pipipi, papapó. E aí, quando eles são descartados em locais adequados, nós temos os micro-organismos, que são os fungos, bactérias. Eles são capazes de decompor esses materiais e fazer com que os nutrientes deles retornem para a natureza. Só que eu tenho os materiais não biodegradáveis, que são materiais sintéticos, que são os vidros, os plásticos, os eletrônicos, os metais, e eles não vão se decompor naturalmente. E quando se decompõem, demora anos, mas muitos anos para isso acontecer, ok? E aí o que a gente faz com esses materiais que não são biodegradáveis? Olha só um exemplo disso aqui, cara. Essa imagem aqui é sensacional.
Porque olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos ler a legenda. Tartaruga com crescimento prejudicado devido a um anel plástico. Olha só. Por algum motivo, alguém jogou isso aí fora e a tartaruga acabou se embaranhando aí no meio desse plástico e ela cresceu totalmente deformada por culpa do ser humano que não descartou corretamente o lixo. Outro exemplo aqui, ó. Carcaça de uma ave que já morreu, cujo conteúdo estomacal dentro do estômago dela estava repleto de plástico. Desde quando ave se alimenta de plástico? Desde que o ser humano joga o plástico num lugar que não deveria, né? Sem contar que aí embaixo tem imagens de muito lixo em locais de rios, de mares, sem condições, né, galera? Então, se vocês verem isso aqui, por favor, joguem fora o lixo de vocês. Se vocês forem na praia depois que voltar da pandemia, não joguem lixo na rua, não joguem lixo em lugares que não deveriam jogar, ok? E aí, eu ia falar pra vocês o seguinte, antes de entrar nessa parte. Quando eu falo de material biodegradável, eu tenho que falar de uma coisa muito importante, que eu posso dar função para esse material biodegradável. Mas antes de eu chegar lá, eu quero que vocês façam o seguinte, parem e pensem pra mim assim, você sabe para onde vai o lixo da sua casa? Se você respondeu para mim o caminhão do lixo, tá corretíssimo. E o caminhão do lixo vai para onde? É isso que eu quero saber. Você colocou o lixo lá do lado de fora, o caminhão do lixo pegou. O caminhão do lixo leva para onde? Ele pode levar para um lugar chamado lixão. O que é o lixão, pessoal? É um local a céu aberto em que o lixo não tem nenhum tipo de tratamento. Zero. Fica assim, aberto, ó. Qualquer tipo de lixo lá, o lixo que veio da minha casa, o lixo que veio da sua, e é lixo de cozinha, misturado com lixo de banheiro, misturado com lixo de tudo que você possa imaginar. Fica tudo misturado lá a céu aberto, dá esse monte de urubu e um monte de ave aí contaminando tudo. E aí, meu filho, só dá contaminação. Então, ó, nos lixões, o lixo é simplesmente depositado sobre o solo, a céu aberto, sem qualquer medida de controle ambiental ou sanitário. E aí eles vão produzir um líquido chamado chorume. Ó que beleza, o nome chorume já lembra o quê? O chorume é aquele líquido que sai do caminhão de lixo e fede, e você parece que anda centenas de quilômetros de distância daquele líquido e o cheiro parece que ainda está agarrado no seu nariz. Então, o chorume ele se infiltra no solo, podendo contaminar as águas subterrâneas. Lembrando que essas águas podem chegar para a gente em algum momento, tá? Ó, lembre-se disso. Outro lugar também que pode ser depositado lixo, e aqui já é mais correto, é o caso do aterro sanitário. O sistema do aterro sanitário realiza a captação do chorume e dos gases liberados pelo lixo, uma vez que os resíduos tóxicos que contaminam o solo, o ar e os cursos de água. Então, olha só, qual é a diferença do aterro sanitário para o lixão? O lixão, o cara pega e joga o lixo lá. O aterro sanitário, o cara pega, coloca o lixo lá e ele faz todo um sistema para capturar o chorume, para não deixar ele contaminar o solo, e faz todo um sistema para poder não deixar causar gases que poluem o ambiente. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. Ó. Aqui tem uma estrutura de um aterro sanitário. O cara vai para uma área isolada e daí ele cria um super buraco, né? E repara aqui, ó, que tem umas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui são de captação de chorume, ok? E aí o que eles fazem? Eles fazem um depósito aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é lixo. Eles vão lá e fazem uma camada de lixo. Em cima dessa camada de lixo, eles depositam mais uma camada de terra. Sem contar que esses negocinhos aqui, ó, essas pontinhas para cima, elas fazem a captação de gases poluentes. Então, como é que funciona o esquema do aterro sanitário? Eu vou colocar sempre uma camada de terra, uma camada de lixo, uma camada de terra, uma camada de lixo, uma camada de terra, uma camada de lixo. Sendo que nessas camadas eu tenho todo um processo para recuperação desse chorume, para evitar de que ele contamine aquele solo. E se eu recupero tanto o chorume quanto o gás, eu consigo pegar aquele solo e produzir, colocar uma cobertura vegetal ali tranquila, sem problemas nenhum, ok? Então, se a gente pensar hoje assim, beleza, qual seria a melhor maneira para poder descartar o nosso lixo? Beleza, então o lixo deveria ser levado para um aterro sanitário que funcionasse, né? Tem isso, o aterro tem que funcionar o aterro. Outra maneira também de se livrar do lixo é fazendo incinerador, que é colocar fogo. Mas não é simplesmente botar fogo no lixo, não. Tem que ter todo um sistema de... Repara que são várias máquinas, né? As pessoas vão despejar o lixo, mas eles têm que ter um sistema de captação dos gases que são produzidos a partir desse lixo. Não pode ser simplesmente lançado no ambiente, ok? Então, incineradores de lixo também são uma opção viável, desde que os gases produzidos a partir dessa queima sejam capturados, tratados e levados para fins que eles deveriam, não lançados no ambiente.
Outra coisa muito importante é fazer a reciclagem. E aí eu volto lá nos materiais não biodegradáveis, que são aqueles que ficam na natureza. O que a gente pode fazer com aqueles materiais que não são biodegradáveis? A gente pode fazer a reciclagem. E aí, pessoal, vocês já viram essas lixeiras, né? Esse montão de lixeira aí. Provavelmente vocês conhecem algumas, outras não são tão conhecidas. Então vamos lá. Lixeira azul para papel e papelão. Lixeira vermelha para plástico e plástico isopor. Verde para vidro, amarelo para metal, preto para madeira, laranja para produtos perigosos, branco para hospitais, roxo para materiais radioativos, marrom para materiais orgânicos e cinza para resíduos que não são reciclados ou não podem ser misturados. Por que existem essas lixeiras coloridas? Porque para poder fazer o processo de reciclagem, eu preciso primeiro fazer uma coleta seletiva. Adianta eu misturar papel com comida, com madeira, com metal e mandar para reciclar? Não é assim que funciona, né? Então, para poder fazer a reciclagem de um material, eu preciso que esse material esteja separado, que ele esteja dividido, que ele esteja somente contendo materiais que podem ser reciclados realmente. E para isso eu preciso fazer essa coleta seletiva. Então, cabe a mim ajudar a facilitar esse processo, colocar papel só com papel, plástico só com plástico, material radioativo só com material radioativo. Imagina, vou fazer uma reciclagem de papel com material radioativo junto, vou ficar com o terceiro braço, né? Então, isso aqui, pessoal, essas lixeirinhas coloridas aqui, nada mais é do que coleta seletiva, ok? E aí eu vou entrar para vocês para poder falar uma coisa muito importante, porque hoje, na aula de vocês, no dia 5, hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente. E essa semana toda que se passou foi a Semana do Meio Ambiente. E aí, por isso que eu também estou falando essa questão do lixo, estou falando essa questão toda aí de sustentabilidade, reciclagem, justamente por isso, porque hoje, na aula de vocês, é o Dia Internacional do Meio Ambiente. E existem 5 R's da sustentabilidade. É vamos dizer assim, um programa que busca você chegar a ser sustentável. Então, se você conseguir fazer, nem que seja um pouquinho de cada um desses R's aí, reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar, você está ajudando o meio ambiente de alguma forma. Você está se tornando alguém sustentável. Então, olha só, eu vou explicar um pouquinho de cada um de vocês, porque eu vou pedir para vocês fazerem um mapazinho mental explicando cada um desses aqui, para poder a gente postar. Então é o seguinte, pessoal, quando eu falo em reduzir, eu estou falando em tipo assim, ó, pô, eu vou fazer, tem eu e minha mãe em casa, eu vou fazer comida que dá para 5 pessoas comerem, se só tem 2 pessoas para comer? Não, eu vou fazer comida para 2 pessoas, então eu vou reduzir o meu consumo. Eu não vou lá no mercado e vou comprar comida para 10 pessoas se tem 2 na minha casa. Então é comprar a quantidade necessária. Reutilizar é usar novamente. Por exemplo, assim, eu tenho. Isso é muito comum, ó. Eu tenho um sabonete, uma caixinha de sabonete, eu posso ir lá e comprar um refil e colocar o sabonete naquela mesma caixinha que eu ia usar, ao invés de jogar aquela caixinha fora e comprar uma caixinha nova. Eu podia, por exemplo, pegar minha caixinha que já existia lá, meu potinho, e comprar um refil e colocar ali dentro. Reciclar é pegar alguma coisa que, a princípio, não tem mais nenhuma função para mim e dar a ela uma nova função. Então, reciclar é um dos mais conhecidos. Recusar, eu tenho que começar a recusar certas coisas. Por exemplo, poxa, tal empresa, ela não... É a questão da pesquisa, né? Pô, tal empresa, ela não se preocupa com o meio ambiente, ela não tá nem aí, ela produz e descarta, ela gera resíduo e não trata aquele resíduo. Então, pô, vamos recusar usar aquela empresa, vamos usar uma empresa que está mais voltada para o meio ambiente, uma empresa que está mais preocupada com o seu lixo, que está mais preocupada em produzir menos lixo, em ser mais sustentável, é você ter consciência daquilo. E, claramente, um dos mais importantes é o repensar. Quando você repensa as suas atitudes, automaticamente os próximos R's você começa a se tornar mais real, se tornar mais concreto. Se você repensa as suas atitudes hoje sobre como você está lidando com o seu lixo, como você está lidando com o meio ambiente, sobre como você está lidando com as suas práticas, estou jogando fora, não estou jogando, estou usando, não estou usando, estou precisando, não estou precisando, você automaticamente você começa a utilizar os outros R's da sustentabilidade. E quando você repensa as suas práticas,
você está se tornando alguém sustentável. Então, a atividade que vai estar lá no fórum é vocês montarem um mapazinho mental aí, falando sobre os 5 R's, montar algum esqueminha, falando, explicando cada um deles, bem decoradinho, bem bonitinho, porque hoje, dia 5/6, é o Dia Internacional do Meio Ambiente e vamos mostrar que nós estamos conscientes com relação a isso, ok? E já que a gente está em casa, não é porque a gente está em casa que a gente vai deixar de ser consciente e sustentável, ok? Outra coisa também importante, que lá no livro de vocês vem falando sobre a questão do meio ambiente em foco. Ele fala sobre a questão do plantio direto, que vai cair lá no exercício, que é quando você joga outros tipos de materiais naquele solo, para poder facilitar e ajudar no processo de plantio. Rotação de culturas, que é quando, por exemplo, assim, ó, hoje eu usei esse espaço aqui, nesse período de colheita eu plantei milho. Aí no próximo período de colheita eu não vou plantar mais milho ali naquela mesma região, eu já vou trocar para outro produto para poder o solo se recuperar, produzir outros nutrientes. E a importância das minhocas, pessoal. Minhocas, seres vivos no solo, os seres vivos são muito importantes, porque as minhocas principalmente, vou falar delas porque das minhocas eu entendo bem. É o seguinte, pessoal, as minhocas, elas produzem matéria orgânica, elas fazem adubo, elas fazem caminhos, são túneis durante o solo, que permitem a passagem de água e solo. Água e ar, desculpa. Então as minhocas, elas acabam fazendo caminhos ali que facilitam com que a água percorra aquele caminho do solo. Então, além disso, as minhocas também fazem adubo ali, eles ajudam com matéria orgânica. As minhocas, né? As minhocas fazem cocô, pessoal. As minhocas fazem. E aí são coisas que vão ajudar o meio ambiente para que o meio ambiente, para aquele solo, por exemplo, ele fique bom para você poder tratar. Então, eu falei de várias coisas ruins e eu resolvi falar de coisa boa aqui no finalzinho, tá? Se vocês tiverem dúvida lá no DV, tem falando sobre isso lá no livro também, mas me procurem, tirem dúvidas, pode perguntar. Amanhã eu estou aí para poder... Amanhã não, né? Hoje, né? Estou aí no WhatsApp, me procurem para poder tirar dúvidas, tá bom, pessoal? E aqui no finalzinho, ó, antes de acabar o vídeo, eu prometo que é a última parte do vídeo, já deve ter 50 minutos, mas olha só. Isso aqui é um mapa mental, pessoal, ó, tipos de erosão. Eu não quero de erosão, tá? Eu quero de sustentabilidade. Mas isso aqui é um exemplo de mapa mental, ó, tipos de erosão. Eles mostraram aqui, ó, como se estivesse desgastando as palavras, né? E aí eles foram colocando, ó, erosão pluvial. Aí eles colocaram, pintaram, decoraram, escreveram quais eram as causas, o que provocava, o que era, como é que acontecia, da onde vinha. Então eu quero que vocês façam assim, ó, um esqueminha assim de desenho, bonitinho, só que falando sobre o meio ambiente, sobre os 5 R's da sustentabilidade, ok? Agora é só isso mesmo, tá? Me procurem.